Band Saúde oferecimento Clínica Imaginar é cuidar do presente para construir futuros possíveis. Vitor Almeida, endocrinologia e diabetologia. Protetize, seu recomeço é aqui. Aliança Saúde Brasil, completa em tudo. Doutora Maria Clara, neurologista especialista em dor. Muito bom dia, o Band Saúde está no ar, o primeiro Band Saúde do ano de 2026. Mas hoje o programa vai ser bem diferente. É de fato explicar para cada pessoa que nos assiste por que o Band Saúde acontece, de como ele acontece e de que forma ele acontece. E claro que não acontece através somente das pautas, das reportagens somente, mas sim de um olhar mais apurado, de um olhar mais descomplicado, de vivenciar a saúde em seus diferentes aspectos. Porque saúde não é só aquela receita que o médico te dá ou quando a gente busca ali o médico quando o bicho pega. Saúde é muito mais além disso. Por isso, aproveita, já segue a gente no nosso Instagram, tá aqui nesse QR Code na tela, Band Saúde no Instagram, mas também segue a Band Bahia, mas também o YouTube, Band Bahia Oficial. Você vai acompanhar esse programa ao vivo, mas também todos os outros programas que já passaram por aqui. E hoje a gente vai fazer justamente isso. Mostrar onde a gente já entrou, o que a gente vivenciou, o que a gente mostrou pra você. E se você ainda não acompanhou, esse é o momento. Quem nunca pensou que farmácia de manipulação era algo muito distante da realidade? Ou que é muito caro, ou que talvez não seja confiável, porque a gente está acostumado a comprar de fato aqueles medicamentos mais genéricos que estão nas farmácias tradicionais. A gente vestiu a camisa, entrou numa farmácia de manipulação para entender como funciona e como cada fórmula ali é pensada. Põe aí. Você certamente já ouviu falar sobre farmácias de manipulação e pensou que fosse algo complicado, né não? Pois a gente veio quebrar esse mistério e mostrar como os manipulados podem ser um aliados da sua saúde e também do bem-estar. Além disso, a gente vai mostrar como é que funciona a produção desses medicamentos e como eles podem ser soluções para vários aspectos. Vamos lá? E já quebrando o primeiro mito, Mayara, muita gente fica com aquele receio de que os manipulados não têm a mesma segurança que os remédios tradicionais. Isso é verdade ou mentira? É mentira. A gente traz a personalização, né, para o que o seu médico prescreve. Então, é uma dosagem feita para você, ou a posologia é feita para você, então é tudo personalizado. A manipulação vem com esse diferencial. E vocês aqui na Magis Pharma já tem um controle de qualidade, né? A gente já chega ali, o cliente já chega ali com a receita, seja pelo WhatsApp, né? Pelo que você... Tudo pode ser feito online. E ele já começa aí passando a mão por vários farmacêuticos, né? Porque existe uma análise detalhada, segura, inclusive, e muito mais personalizada, né? Sim, a gente começa, as diferenciais da Magis Pharma começa pelo atendimento. Nosso atendimento é personalizado, a gente tem todo um atendimento farmacêutico, uma equipe farmacêutica que do suporte. A gente também tem o nosso controle de qualidade, que a gente analisa todas as substâncias que chegam na farmácia. A gente tem controle de densidade, de diluição, tem todo um critério, né? A gente analisa cada fornecedor que a gente adquire a matéria-prima. E eu percebi aqui que existem várias salinhas, né? Tá bem dividido aqui. Essa, por exemplo, é da produção de hormônios. Por que essa divisão? A gente tem 3 laboratórios, hormônio, antibiótico e citostático, porque cada cabine dessa tem uma cabine de segurança que faz com que não tenha contaminação cruzada. Hormônio é feito no seu setor, antibiótico e citostático é feito cada um no seu setor. Essa cabine ela faz com que o ar saia para a atmosfera e não fique circulando no ambiente. Então não contém a contaminação cruzada. Além dessa particularidade de fazer de fato tudo personalizado para cada pessoa, tem também a possibilidade de que isso se transforme em goma, em chocolate, ou seja, para aquelas crianças ou até adultos, né, que tem aquela dificuldade de ingerir cápsulas mais duras, cápsulas mais moles, ou seja, de qualquer tipo de cápsula.
existem formas, né? Eu acho que só farmácia de manipulação consegue fazer. Exatamente. A gente consegue fazer filme oral, pastilha, pirulito, goma, chocolate, gel. Tem também cremes de alta absorção. Tem várias formas de se fazer um medicamento, né? De uma forma diferente, mais agradável para se encaixar no seu dia a dia. Porque ficar tomando 4 ou 5 cápsulas por dia, até 10, que chega... Tem medicamentos que chega até 10, chega a ser ruim, né? Então a gente tenta variar da melhor forma possível. A gente tem uma equipe de farmacêuticas super equipadas, munidas de informação, para que a gente consiga entregar o resultado esperado. Como é que tudo isso é feito? Porque vocês também entregam no mesmo dia, né? Uhum. Aprovando o seu pedido, até as 12h30 a gente consegue entregar no mesmo dia, com toda a eficiência da Magisfarma. Então, aquela desculpa de que, eu gosto mais de farmácia tradicional porque eu chego lá e recebo no mesmo dia, né? Não tem mais essa desculpa. É chegar em qualquer farmácia de manipulação da Magisfarma, chega, entrega ali sua receita, né? Passa para esse controle de qualidade e é capaz de ser entregue no mesmo dia? Sim, normalmente né? Agora, vamos ver como é que tudo isso funciona e como esses medicamentos são produzidos. Já aqui no setor de produção dos medicamentos, encontrei Tainã, ela que é farmacêutica e controla toda aqui essa produção. Tainã, a gente estava conversando sobre pesagem monitorada, é um diferencial, né? Exatamente, né? A pesagem monitorada, ela garante um processo mais eficaz, seguro e com mais precisão. Porque o que acontece? O técnico, no momento que vai iniciar o processo de manipulação, né, ele pega a ficha de pesagem que possui um código de barras. Esse código de barras, a gente possui um leitor magnético que a gente faz bipa esse código de barras e abre a ficha de pesagem no sistema. Então, o que acontece? Todos os ativos a serem pesados estarão ali, né? E a gente possui, né, todas as matérias-primas, elas vêm aqui, né, com um código de barras que também vai ser bipado no momento da pesagem. Então, se a pessoa, por um engano, pegar uma matéria-prima, um insumo, né, farmacêutico, que não esteja aqui, não seja um componente da fórmula, automaticamente o sistema vai avisar: produto não é componente da fórmula, né? Então, essa pesagem visa realmente minimizar os erros humanos, né, livrar, na verdade, de erros humanos e garante realmente que a gente vai estar entregando ao paciente aquilo que, de fato, foi prescrito pelo médico. Então quebra muito essa ideia daquelas pessoas que têm receio de que a farmácia de manipulação talvez tenha algum tipo de erro, né? Quem me garante, por exemplo, que o meu remédio, que o meu medicamento, ele veio certinho, foi produzido certinho? Então aqui tudo é de fato monitorado e através da tecnologia, né? A tecnologia se tornou aliada nesse sentido. Exato, né? Então, assim, todo o processo dentro da farmácia de manipulação, né, começa desde o controle, adquirindo, né, aquele insumo. Quando chega, a gente faz o controle de qualidade, a gente faz, né, os testes físico-químicos que precisam ser realizados. Então, a partir do momento que o insumo ele é aprovado dentro do controle de qualidade, que ele vem para o laboratório, né, a gente aplica fator de correção, tira a densidade. Então, isso são diferenciais que são importantes, né? O peso médio das cápsulas, que eu também vou estar falando um pouco mais sobre ele, que garante que existe uma uniformidade, né, de pó em cada cápsula. Então, isso garante um processo mais eficaz, um processo seguro, né? É um diferencial. Então, a gente trabalha com fórmulas personalizadas, mas também visa levar qualidade, né, para os nossos clientes. Tem algumas dores e até alguns sintomas que são diferentes e são difíceis até de nomear. Até que a gente encontra um profissional qualificado que de fato entende tudo que a gente está passando. E essa é a realidade de muitas pessoas com lipedema. Eu acho que eu tenho esses sintomas, mas o médico disse que eu não tenho ali. Pois é, essa profissional foi uma das primeiras a lidar com lipedema aqui na Bahia e ela sabe muito bem o que você está sentindo. Muita gente ouve falar sobre o lipedema, mas muito mais sobre a estética.
antes e o depois, se identifica ali, acha que tem, mas o lipedema ele vai muito além disso. Para falar sobre esse assunto, entender como é que a gente identifica, a gente não, o profissional identifica se há ou não lipedema, a gente vai conversar com a doutora Thaís Caires. Thaís, conta pra gente, é possível identificar ou de fato precisa de exames? Como é que é feito isso? Então, você mesma pode identificar alguns sintomas baseado no que a gente apresenta. Nem sempre foi assim, né? O lipedema é uma doença muito antiga, porém que recebeu notoriedade agora, né? De uns 3 anos para cá. E com o aumento, né, das notícias, os pacientes começaram a identificar que tem os sintomas e começaram a procurar os médicos. E os médicos começaram a ser demandados desse diagnóstico e estudar cada vez mais para poder tratar esses pacientes que muitos anos ficaram perdidos. E essas pacientes sofrem, né, sofreram durante muito tempo e agora, finalmente, elas conseguiram dar o diagnóstico, dar nome a tudo que elas sempre sentiram e que muitas vezes os próprios médicos falaram que era só emagrecer, que ela... porque no estágio mais avançado, a paciente pode ter obesidade associada. É diferente a obesidade de lipedema, mas pode acontecer. Então, elas ouviam que precisavam perder peso, que elas precisavam fazer atividade física e que era como se elas fossem preguiçosas. E agora, elas estão tendo reconhecimento de uma doença e falando, a culpa não é só minha, né? A culpa não é minha. Eu tenho uma doença e ela tem nome, que é o lipedema, e ela tem um tratamento, apesar de não ter cura, é uma doença crônica, como a diabetes, a hipertensão, mas que tem controle. Agora, doutora Thaís, você falou um ponto importante aí, que cerca de 3 anos está em evidência, mas toda a sua trajetória com lipedema não começou agora, né? E você foi uma das pioneiras, podemos dizer, aqui na Bahia, por exemplo, de tratar, de pesquisar sobre o lipedema? Sim, na verdade eu costumo dizer que eu não escolhi o lipedema, que foi o lipedema que me escolheu. Porque em 2020, né, eu conheci uma paciente que veio fazer suas cirurgias plásticas, que emagreceu muito peso, né, 68 quilos. E aí, quando eu recebi ela no consultório, eu percebi que ela tinha várias demandas cirúrgicas e falei para ela, né, a gente vai fazer o tratamento da mama, do abdômen e vamos deixar a perna por último, porque eu sabia que era mais desafiador pelo volume de gordura e pela grande flacidez que ela tinha. Então, a gente fez esse tratamento inicial e quando a gente foi partir para a parte da perna, eu imaginava que era o tratamento que a gente fazia para a cirurgia bariátrica, né? A gente faria uma lipoaspiração de culote, um pouco de lipoaspiração nas pernas e faria a cruroplastia, que é a ressecção da pele. E aí eu fiz. E aí no pós-operatório, pareceu que eu não tinha feito muita coisa. E eu fiquei cismada, fiquei intrigada com aquele resultado e resolvi pesquisar mais, resolvi estudar, resolvi entrar mesmo a fundo nesse tema e descobri o lipedema, né? Eu sabia, eu tinha noção do nome, porque para a gente estudar para a prova de título, a gente via esse nome, mas era um cantinho de rodapé de livro, não tinha muita explicação. E aí fui buscar sobre a doença e fui fazer cursos, fiz diversos cursos e trouxe, né, para aqui, para Salvador, esse conceito dessa doença. Comecei fazendo o tratamento clínico também, apesar de ser cirurgiã, mas eu não tinha quem fizesse. As pessoas não conheciam. Então, comecei fazendo o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico e hoje estou focada mais no tratamento cirúrgico. E essa paciente, assim como outras, elas têm sintomas? O lipedema, além da estética ali, a pessoa sente alguma coisa? Sim, muitos sintomas, né? Vários pacientes sentem vários sintomas, algumas só sentem poucos sintomas. É uma apresentação muito diversa. Tem pacientes que ficam roxas com facilidade, tem pacientes que sentem peso nas pernas, sensação de cansaço o tempo inteiro, sentem como se estivessem inchadas, mas na verdade não estão inchadas. É só uma sensação, né? Você olha, parece inchada, mas é a gordura. É um acúmulo de gordura desproporcional. Então, normalmente aquela pessoa é mais fininha em cima, no tronco, aqui assim no tórax, e nas pernas, uma perna muito volumosa, um quadril muito largo,
para homens, o lipedema só acomete as mulheres ou de fato elas estão mais preocupadas do que os homens? Ou, enfim, como é que funciona isso? Não é exclusivo das mulheres, mas por ter uma influência hormonal muito grande, geralmente acontece nas mulheres. Mas alguns homens podem apresentar, e quando apresentam é importante investigar a causa hormonal no homem. Então, procurar um endocrinologista para investigar mesmo se tem alguma associação ao aumento hormonal que não está presente normalmente nos homens. E por onde começar? Tem alguém que está assistindo a gente que deve estar, mas eu acho que eu tenho lipedema, eu tenho essa gordura que não sai por nada. Qual médico procurar? Como fazer? Como dar o pontapé para essa investigação? É um diagnóstico médico, então o ideal é procurar um médico que saiba reconhecer a doença. Porque nem todos os médicos, como a gente sabe, conhecem ainda a doença ou acreditam nela. Então, pode ser o cirurgião plástico, pode ser o cirurgião vascular, que faz também tratamento, né, de lipedema, o médico clínico, o médico endocrinologista, qualquer médico que esteja apto a dar esse diagnóstico, né? Mas o importante é saber identificar e procurar um médico que também tenha conhecimento sobre a doença. Porque, como ela é muito recente, tem um CID muito recente, nem todos os médicos conhecem. Às vezes acham que é só uma gordura localizada, é só obesidade. Alguns confundem com linfedema, que é um problema da linfa. E existem diferenças básicas, né? Que o médico precisa saber reconhecer. Importante a gente revisitar esse tipo de conversa que a gente teve, porque de fato muita gente acaba se reconhecendo quando a gente mostra na prática como é que funciona, né? E não é para demonizar doença não, minha gente, é para trazer conhecimento, porque quando a gente trata, tudo se resolve, né? E agora, falando sobre se reconhecer, a gente vai falar de uma história que mexeu muito com a gente. A gente acompanhou uma jovem que tinha as mamas muito grandes e isso, muito além da estética, causava enorme prejuízo na vida dela mesmo, né? O peso, o excesso de peso, a questão das roupas, da autoestima. E olha, de arrepiar a história, viu? Acompanha aí. Hoje a gente vai acompanhar uma história que desafia padrões e mostra que o importante é se sentir bem consigo mesma. Ao meu lado está aqui já toda preparada e prestes a entrar no centro cirúrgico, cheia de emoção aqui, viu? Geórgia Lavinha, ela que vai fazer a redução de seios. Geórgia, é um prazer ter você aqui no nosso Band de Saúde e eu já quero saber o que é que te levou a fazer essa redução mamária. O peso, né, as dores que eu sinto durante o dia a dia, durante o meu trabalho, né, eu trabalho muito com as minhas mãos, né, então tudo isso gerou muito incômodo. E o que mais me motivou, né, foi ver uma paciente do Dr. Rafael, né, o médico que irá fazer a minha cirurgia, a autoestima dela, né, porque a gente fala de dor, de incômodo, mas é lógico que a mama, ela gigante, né, porque eu tenho gigantomastia, então essa mama muito grande mexe com a nossa autoestima, né, porque incomoda para achar roupas, biquíni, sutiã. A mulher que tem a mama grande, ela se incomoda não só com o peso, mas com a dificuldade de encontrar roupas. Muitas usam roupas para esconder porque tem vergonha, chamam muita atenção das pessoas na rua. A postura fica ruim não só pelo peso, mas porque às vezes elas assumem uma postura mais de tentar esconder também esse volume. Abaixo de Deus, né, o apoio dos meus familiares, do meu esposo e a confiança que eu obtive na consulta com o Dr. Rafael, porque eu tinha muito medo, né, sempre tive o desejo, porque desde adolescente eu tinha, né, o tamanho da mama exacerbado, mas eu tinha medo. O medo é comum, elas chegam na consulta cheias de expectativas, ansiedade, é toda uma vida com aquele desconforto e aquele é o momento de tirar todas as dúvidas e planejar a cirurgia. Então cabe a mim explicar todos os passos, explicar os riscos, os benefícios, explicar tudo que a gente faz para ter segurança, para que essa decisão ela seja consciente e que não gere tanta insegurança. E eu queria saber agora, aqui está uma Geórgia e daqui a pouquinho vai nascer uma nova Geórgia. O que é que você tem a me dizer sobre esse sentimento? O que é que está passando na sua cabeça, no seu coração agora? Estou muito grata. Muita gratidão. Desculpa. Eu
sentimento é gratidão. Gratidão por chegar até aqui. Gratidão por realizar um sonho que parecia ser impossível, né? Porque quando a gente fala de uma mama grande, a gente fala de uma realidade de muitas mulheres. E muitas mulheres também que não podem pagar por esse procedimento, né? Hoje o SUS propicia, mas propicia ainda muito pouco, né? E você ter uma mama grande em uma sociedade tão preconceituosa, né? A gente fala de sororidade, mas as pessoas são maldosas, então eu já sofri muito assim com comentários. Então hoje meu sentimento é gratidão. Gratidão primeiramente a Deus, à minha família, ao meu esposo, né? A todos os meus amigos próximos que sempre acompanharam, né, meu processo até aqui. E gratidão também a toda a equipe, né, de Dr. Rafael, o Dr. Rafael que sempre teve paciência, né, porque a gente fica ansiosa, né, normal, é um procedimento cirúrgico, por mais que seja simples, mas o meu sentimento hoje é gratidão. É muito gratificante para mim também ver essa transformação acontecer, porque eu acho que a cirurgia plástica, ela vai além do que aquela mudança estética que algumas pessoas enxergam só aquilo, ela transforma. Passar algumas orientações aqui para você. Ó, aqui é uma lembrança para você usar no pós-operatório. Obrigada. Ser confortável aí para você. E aqui tem uma pastinha que eu já te deixo com algumas orientações, tá? Então, vou deixar ali com sua mãe, porque aqui já tem umas orientações pós-operatórias e meu número. Qualquer intercorrência que você tiver, precisar falar diretamente comigo, tá. Aqui você já deixa salvo o meu número, certo? E aí, tá pronta? Vamos lá? Vamos ver. Uma mudança de vida, né? Não somente pelo corpo, mas sim porque transformou a vida dela como um todo. E eu digo isso porque eu já me encontrei com ela aqui nos bastidores e ela está radiante. E agora a gente vai revisitar uma matéria sensacional que a gente fez sobre emergência 24 horas. A gente sempre ouve ali na rua as ambulâncias passando, muita gente, inclusive, não dá espaço para as ambulâncias se movimentarem com fluidez, e a gente foi entender como é que funciona uma emergência 24 horas. Desde o momento que a gente pede o socorro até a saída de uma ambulância. É um processo e uma orquestra de pessoas e de propósito enorme. Acompanha aí. Central de Emergência Vitalmed Bruna, boa tarde. Quais são os sintomas? Isso, a gente então vai passar para um médico responsável, tá bom? Quando a gente pensa em emergência, a gente lembra logo das ambulâncias passando com velocidade alta no meio das ruas e no meio dos carros, não é verdade? Mas isso é só a pontinha do iceberg, porque estamos aqui, na Central de Controle Operacional da Vitalmed. A empresa é pioneira no serviço de urgência e emergência em toda a Bahia. E é aqui que tudo acontece. A gente está aqui primeiro na primeira etapa, que é a triagem. Ela está consciente? Não. Está com dificuldade para respirar? Não sabe, né? Aguarda um momento que eu vou transferir para o médico. Aqui é a nossa central de controle operacional, tá? Então todos os chamados, né, de todas as praças em que a gente faz o atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar acontecem aqui. Então o cliente liga, ele é recepcionado, né, por um dos nossos enfermeiros, é feita uma triagem inicial, a depender do motivo do chamado, é feita uma classificação de risco. Então, a depender da resposta do cliente às perguntas, é classificado se é uma provável emergência, uma provável urgência ou se não é um atendimento de urgência e emergência. Assim que o chamado é registrado, ele já cai na tela do nosso despachador, que já vai fazer o envio da ambulância que estiver disponível mais próxima daquele atendimento, e ao mesmo tempo o médico vai fazer uma orientação já para esse cliente até a chegada da unidade, né? Então é de fundamental importância. Daqui a gente consegue ter todo o controle da nossa operação, onde estão as ambulâncias, qual é que está livre, mais disponível, e daqui a gente mantém toda a comunicação também com as equipes que estão externas. Então aqui é de fato, nossa central de controle.
Vitalmed, Davi, boa tarde, para aqui um atendimento. Eu costumo brincar, gente, aqui é igual a Band News, tudo pode mudar em 1 minuto. Então, é extremamente dinâmico o nosso plantão. Né? Então, agora, nesse momento, vocês estão vendo ali a tela, né? Ali são os atendimentos que estão pendentes nesse momento de envio. Daqui a 5 minutos, a gente pode não ter mais nenhum atendimento pendente de envio e pode ter 10 atendimentos pendentes de envio. Então, o tempo todo, a tela está rodando, os atendimentos estão entrando e a gente vai direcionando de acordo com a gravidade. De acordo com essa classificação de risco, é definido o recurso necessário. Né? E daqui também é que parte o acionamento das ambulâncias ou dos carros leves, conforme a complexidade do atendimento, para a gente chegar o mais rápido possível na casa do nosso associado. Né? No caso do paciente que está em emergência, a gente, mesmo antes até da gente fornecer essa orientação, no momento em que esse chamado é gerado, já aparece na tela do nosso operador de logística para ele já acionar uma unidade e essa unidade chegar o mais rápido possível na casa do associado. Funcionamos 24 horas, domingo a domingo, né? Ligar de madrugada, estamos aqui, né? É um setor que funciona 24, tem que funcionar, né? É para justamente atender essa urgência e emergência, então são 24 horas por dia mesmo. Doutora Bruna, médica da Vitalmed, converso com Dona Márcia. Tudo bem, Dona Márcia? O que a senhora está sentindo? Dona Márcia, já estou acionando a unidade. A equipe da logística vai entrar em contato com a senhora e vai informar o tempo-resposta, o tempo que a unidade chegará. Somos um serviço de emergência 24 horas e estamos aqui à disposição. Saindo do CCO, onde a ambulância já é acionada, a equipe médica já se encontra a postos. Tudo isso para lutar a favor da vida. Aqui a gente trabalha com tempo de resposta, entendeu? A gente, quando tem o chamado, a gente tem que chegar o mais breve possível, tudo com segurança. Nada de fazer imprudência, tudo no que a lei permite, entendeu? Para a gente chegar o mais rápido possível lá. Depois que eu entrei aqui na Vitalmed, eu passei a gostar, entendeu? A gente trabalhar com vidas é coisa boa, tá boa. A gente aprende muitas coisas, entendeu? A gente aprende a valorizar muito a vida. Porque a pessoa o associado que está dependendo da gente precisa muito da urgência da Vitalmed. Então, para mim, é um grande desafio, entendeu? É um grande desafio estar aqui e a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, com amor. E eu passei a trabalhar aqui, realmente, eu estou gostando bastante. E cada dia que passa, melhor mais ainda, entendeu? E é contando com a agilidade de Raniele que agora começa a nossa corrida contra o tempo para salvar uma vida. Agora o nosso Banho de Saúde vai ficando por aqui. A gente revisitou várias reportagens incríveis e que marcaram a nossa trajetória e esse é somente um ponto de encontro para tudo que a gente vai viver em 2026. Descobertas novas, tecnologias novas chegando aqui na nossa Bahia, eventos que a gente vai continuar vestindo a camisa e vivenciando tudo isso perto de você. Porque muito além da teoria, é a prática que transforma, é o que eu costumo dizer e é isso que eu quero levar para você que está em casa, sentado no sofá, que está achando que ainda é muito cedo para começar, toda hora é hora. E é por isso que eu quero contar com a sua audiência, com a sua presença. A gente vai se encontrar por aí, eu tenho certeza disso. Eu agradeço imensamente pelo ano que passou e sigo forte e emocionada para viver esse ano. E a gente segue com coragem, com presença e com propósito. E eu quero você juntinhos de mim, porque saúde também é presença. E 2026 só tá começando.
Saúde, oferecimento Dr. Cláudio Falcão, Neurocirurgia e Coluna, Oral Regale, Odontologia Estética, Rejuve, Cirurgia Plástica Integrativa, Larissa Abreu, médica dermatológica, especialista em tratamentos faciais.